Reverência. A estrutura de karma e reencarnação em que evoluímos é neutra. Ações e reações na esfera física colocam a energia em movimento, formando nossas experiências e revelando no processo as lições que a alma ainda não aprendeu. Quando nossas ações criam discordância em outra pessoa, nós, nesta ou em outra vida, vamos sentir essa discordância. Do mesmo modo, se nossas ações criam harmonia e dão poder ao outro, também vamos sentir essa harmonia e esse poder. Isso nos permite vivenciar os efeitos do que criamos e, portanto, aprender a desenvolver responsabilidade. A estrutura de karma e reencarnação é impessoal e proporciona a cada alma em resposta às ações de suas personalidades, as experiências de que ela necessita para evoluir. Portanto, a orientação ou a atitude com que uma personalidade encara o processo evolutivo determina a natureza das experiências que serão necessárias para a evolução de sua alma. Uma personalidade furiosa, por exemplo, vai reagir às dificuldades da vida com raiva e, portanto, criará a necessidade de vivenciar os resultados da raiva. Uma personalidade melancólica vai criar a necessidade de vivenciar os resultados da tristeza e assim por diante. No entanto, uma pessoa que tem raiva e mesmo assim reverencia a vida vai reagir de maneira muito diferente às dificuldades cotidianas, quando comparada a uma pessoa enraivecida, sem nenhuma reverência à vida. A pessoa que não reverencia a vida não hesitará em atacá-la. A violência liberada por matar outra pessoa ou outra criatura viva é muito maior do que a violência liberada por falar palavras raivosas. A obrigação kármica, o equilíbrio energético, criada por matar, só pode ser equilibrada pela experiência da brutalidade proporcional. Portanto, uma pessoa reverente vai automaticamente ser poupada das consequências kármicas graves sofridas por alguém não reverente. Mesmo se toda a nossa espécie fosse reverente, isso não acabaria com a necessidade de avançar em nossa evolução. Apenas mudaria a qualidade dos aprendizados dentro do processo de evolução. Em outras palavras, se nos tornássemos reverentes hoje, não estaríamos isentos das demandas de nossa evolução. Mas a qualidade das experiências que encontraríamos seria diferente. Não faríamos mal à vida. Ainda estaríamos aprendendo a mesma coisa, mas no processo de aprendizagem não buscaríamos fazer mal nem destruir. Nossa jornada da falta de poder ao empoderamento autêntico continuaria. Mas a natureza dessa experiência mudaria. Não encontraríamos os tipos de experiências que resultam de uma percepção de mundo sem reverência. Vemos a vida como algo de pouco valor. Essa percepção permeia todas as nossas percepções. Quando olhamos para o reino animal, vemos as atividades desse reino como uma confirmação da nossa evolução vital. Vemos animais matarem e se alimentarem de outros animais. E concluímos que formas mais fracas de vida existem apenas para nutrir as mais fortes. Justificamos nossa exploração da vida pelo que vemos como desígnio da natureza. Mutilamos e matamos. Criamos situações em que milhões de pessoas morrem de fome enquanto armazenamos grãos em silos e despejamos leite pelo ralo. Olhamos para os outros como se fossem presas para satisfazer nossas necessidades emocionais e físicas. Dizemos que é um mundo de cobra engolindo cobra e que, para sobreviver nele, devemos tirar vantagem dos outros antes que eles tirem vantagem de nós. Olhamos para a vida como uma competição que produz vencedores e perdedores, e não nos refreamos quando as necessidades de outras pessoas ou outros grupos nos ameaçam.
Nosso comportamento e nossos valores são tão moldados por percepções desprovidas de reverência que não sabemos como é ser reverente. Quando amaldiçoamos um competidor ou buscamos enfraquecer outra pessoa, nós nos afastamos da reverência. Quando trabalhamos para tomar em vez de dar, trabalhamos sem reverência. Quando buscamos segurança à custa da segurança de outra pessoa, nos privamos da proteção da reverência. Quando julgamos uma pessoa como superior e outra como inferior, nós nos distanciamos da reverência. Quando julgamos a nós mesmos, fazemos a mesma coisa. Negócios, política, educação, sexo, constituição de família e interações pessoais sem reverência produzem o mesmo resultado: seres humanos usando outros seres humanos. Nossa espécie se tornou arrogante. Nós nos comportamos como se a Terra fosse nossa para fazermos o que quisermos. Poluímos sua superfície, seus oceanos e a atmosfera para satisfazer nossas necessidades sem pensar nas necessidades das outras formas de vida que vivem na Terra, ou nas necessidades do próprio planeta. Acreditamos que somos conscientes e que o universo não é. Pensamos e agimos como se nossa existência como forças vivas no cosmos terminasse com esta vida e como se não fôssemos responsáveis nem pelos outros nem pelo universo. Não é possível uma pessoa reverente explorar seus amigos, colegas de trabalho, sua cidade, nação ou planeta. Não é possível uma espécie reverente criar sistemas de castas, trabalho infantil, gases nervosos ou armas nucleares. Portanto, não é possível uma pessoa ou espécie reverente acumular o tipo de karma que essas atividades criam. Por que isso? O que é reverência? Reverência é praticar uma forma e uma profundidade de contato com a vida que ultrapasse a aparência da forma e penetre a essência. Reverência é o contato com a essência de cada coisa, pessoa, planta e animal. É estar em contato com o interior de seu ser. Mesmo se você não conseguir sentir o interior, basta saber que a forma, o invólucro, é meramente uma camada externa, e que sob ela estão presentes o verdadeiro poder e a verdadeira essência de quem é a pessoa, ou do que a coisa é. É isso que é honrado na reverência. O processo é honrado na reverência, o desdobramento da vida, o processo de amadurecimento, o processo de crescer e alcançar o próprio empoderamento. É um processo que precisa ser encarado com reverência. Os ciclos da vida precisam ser encarados com reverência. Eles estão em vigor há bilhões de anos. São um reflexo da respiração natural da alma da própria Gaia, a consciência da Terra, conforme ela move seus campos de força e guia esses processos cíclicos. Se os ciclos da vida fossem reverenciados, como poderíamos olhar para um sistema tão extraordinário quanto a nossa ecologia terrestre e fazer algo que colocasse em risco seu equilíbrio? A reverência é uma atitude de honrar a vida. Você não precisa ter alcançado um empoderamento autêntico para ser gentil com a vida ou amar a vida. Há muitas pessoas que não conquistaram o poder autêntico, mas são bem reverentes. Não fariam mal a ninguém. Com frequência, são as pessoas mais solidárias e amorosas porque sofreram muito. Seja qual for sua definição de sagrado, para uma pessoa ser reverente, ela deve aceitar o princípio da sacralidade da vida. A reverência também é simplesmente a experiência de aceitar que toda vida, por si só, é valiosa. Reverência não é respeito. Respeito é um julgamento. É a reação à percepção das qualidades que pessoalmente admiramos ou fomos ensinados a admirar. Qualidades que são admiradas por pessoas de determinada cultura podem não ser admiradas por pessoas de outra cultura, por pessoas de uma subcultura ou por outra geração da mesma cultura. Portanto, o que é respeitado por algumas pessoas pode não ser respeitado por outras. É possível respeitar uma pessoa e não respeitar outra, mas não é possível reverenciar uma pessoa sem reverenciar todas. Reverência é uma percepção, mas é uma percepção sagrada. A percepção da sacralidade não é uma aptidão que usamos continuamente. Nós a aplicamos à religião, mas não ao processo evolutivo nem ao processo de aprendizado da vida humana.
e, assim, não encaramos a necessidade de aprender e todas as experiências de aprendizado de nossa vida considerando seu propósito no contexto do desenvolvimento espiritual. Essa percepção é a verdadeira reverência, porque permite que você olhe para aquilo pelo que está passando e veja isso dentro da estrutura da evolução e do amadurecimento de seu espírito. É a verdadeira reverência porque possibilita que você olhe para todas as evoluções que estão acontecendo ao mesmo tempo que a sua, em todos os reinos da vida, e que entenda plenamente ou, no mínimo, veja com outros olhos como elas se desdobram. Só quando vemos com os olhos sem reverência, por exemplo, é que um animal se alimentar de outro parece ser uma lógica cruel em vez de um sistema em que as espécies aprendem a se entregar umas às outras, em que existe um dar e receber e um compartilhamento de energias entre reinos. Isto é ecologia, a redistribuição natural de energia entre reinos. É apenas nosso reino, o reino humano, que quer armazenar energia para usar muito mais do que precisa e estocar o que não usa, de modo que o equilíbrio do ciclo seja perturbado, de maneira tão radical. Se cada um de nós pegasse apenas aquilo de que precisa para aquele dia, seria perfeito. Os animais não armazenam como nós, exceto aqueles que precisam fazê-lo para suportar o inverno. A percepção de reverência nos permite enxergar a interdependência de diferentes espécies sob uma perspectiva mais abrangente e compassiva. Ela nos permite ver a importância de cada criatura viva e de suas experiências para o desenvolvimento compassivo do universo. Há bem menos chance dessa perspectiva criar respostas violentas ou destrutivas dentro de nós ao longo de nossa existência, pois revela a cada momento o valor de toda a vida. Encarar e considerar a vida como uma atitude de reverência permite a experiência de existir desprovido de poder, mas não ser cruel. À medida que você trabalha para se tornar reverente, suas tendências em relação a ferir os outros e outras formas de vida diminuem. Conforme adquire um sentimento de reverência, você desenvolve uma capacidade de pensar mais profundamente sobre o valor da vida antes que transforme sua energia em ação. Quando se é completamente reverente, não é possível fazer mal à vida, mesmo que não se tenha poder. Sem reverência, a experiência de não ter poder pode se tornar muito cruel porque uma pessoa sem poder é uma pessoa assustada. E se uma pessoa assustada não tem esse sentimento de reverência, ela vai magoar ou matar indiscriminadamente. Reverência é um nível de proteção e honra sobre o processo da vida, para que, enquanto uma pessoa está amadurecendo rumo a e através da jornada de empoderamento autêntico, ela não faça mal a ninguém. Como não temos reverência, nossa jornada rumo ao empoderamento muitas vezes inclui as experiências de vitimização. Portanto, há vítimas e vitimizadores. O processo de destruir a vida enquanto estamos aprendendo sobre a vida, que caracterizou nossa evolução, acabaria ou, ao menos, seria muito diferente se encarássemos a vida com uma qualidade de reverência. É porque não temos nenhum sentimento de reverência, nenhuma crença real na sacralidade de toda a vida, que a vida é destruída e torturada, brutalizada, morta de fome e mutilada, enquanto atravessamos a jornada que vai da falta de poder ao empoderamento. Se um sentimento de reverência fosse trazido ao processo de evolução, então, conforme cada um de nós e nossa espécie passasse pelo ciclo de não ter poder para se tornar empoderado, os muitos aprendizados contidos nesse processo crescente de evolução provavelmente não produziriam violência e medo na proporção em que isso é vivenciado agora. A destruição da vida humana, da vida vegetal, da vida animal e do planeta diminuiria de maneira considerável ou cessaria se houvesse um princípio ativo de reverência por parte de nossa espécie. Se houvesse a percepção em nossa espécie e dentro de cada um de nós de que, embora estejamos envolvidos em um processo evolutivo que exige aprendizado pessoal, isso não nos autoriza a destruir a vida enquanto estamos aprendendo ou porque aprendemos. Não teríamos a energia kármica da destruição.
apenas do aprendizado. Embora a destruição contenha aprendizado, as consequências kármicas de participar de violência e destruição são um preço alto a se pagar por isso. Em outras palavras, para aprender o que precisamos aprender, não é necessário deixar que isso tire a vida de alguém. Para que haja progresso e a experiência do progresso, não é necessário pagar com a destruição da natureza. Não é necessário, mas, sem um sentimento de reverência pela vida, quem se importa se isso destruirá a vida? Sem reverência, a vida se torna uma mercadoria muito barata, tal como ocorre atualmente em nosso planeta, visto que todo o processo e toda a sacralidade da evolução não são considerados aceitos ou honrados. Se víssemos a vida com reverência e entendêssemos nosso processo evolutivo, ficaríamos maravilhados pela experiência da vida física e andaríamos pela Terra com um sentimento muito profundo de gratidão. No entanto, há bilhões de seres humanos cheios de tristeza por estarem na Terra, com vivências devastadoras de dor, desespero, desalento, depressão, fome e doença. Essas são as questões de nosso planeta. Elas resultam em grande medida do fato de que a maior parte dos seres humanos vive sem reverência. A reverência é uma percepção da alma. Apenas a personalidade consegue sentir a vida sem reverência. Reverência é um aspecto natural do empoderamento autêntico, porque a alma reverencia toda a vida. Portanto, quando a personalidade está alinhada com a alma, ela não consegue vivenciar a vida senão com reverência. Encarar a vida com reverência não apenas protege a alma das obrigações kármicas criadas por personalidades que não honram a vida, mas é também um passo na direção de alinhar a personalidade com a alma, porque traz um aspecto da alma diretamente para o ambiente físico. Em termos práticos, o que a decisão de encarar a vida com reverência significa? Significa desafiar as percepções e os valores de um mundo pentasensorial, desprovido de reverência. Isso nem sempre é fácil, ainda mais para homens que aprendem valores que servem para o acúmulo de poder externo. Um homem com poder autêntico não terá vergonha nem se sentirá menos masculino por demonstrar preocupação com a vida e com as muitas criaturas em nosso planeta. Essa é basicamente a energia da reverência. Portanto, a decisão de encarar a vida com reverência costuma exigir coragem, não apenas de homens, mas também de mulheres que adotaram esses valores. A decisão de tornar uma pessoa reverente é basicamente a decisão de se tornar uma pessoa espiritualizada. Atualmente, não existe lugar para a espiritualidade dentro da ciência, da política, dos negócios ou da academia. Para uma personalidade pentasensorial desprovida de reverência, um homem ou uma mulher de negócios reverente parece estar competindo com desvantagem, porque sua gama de atividades não é ilimitada. E um político reverente parece desqualificado para a liderança num mundo onde o único poder reconhecido é o poder externo. Contudo, para o humano multissensorial, um homem ou uma mulher de negócios reverente é uma pessoa que infunde uma energia nova ao arquétipo do empreendedor, deslocando-a de uma dinâmica motivada pelos lucros gerados pelo serviço aos outros para uma dinâmica de serviço aos outros possibilitada pelos lucros. E um político reverente é alguém que tem o conceito de poder externo e traz à esfera política as preocupações do coração. Portanto, a decisão de encarar a vida com reverência significa agir e pensar como uma pessoa espiritualizada, num mundo que não reconhece o espírito, e significa aproximar-se conscientemente das percepções do humano multissensorial. Viver com reverência significa estar disposto a dizer: isto é vida, não devemos maltratá-la. E eles são humanos como nós, não devemos destruí-los. E dizer isso com sinceridade significa reexaminar a forma como tratamos as criaturas do reino animal, que nos servem com tanta paciência. Significa reconhecer os direitos da terra, um conceito que ainda nem sequer está presente em nossa espécie. Uma atitude de reverência é a atmosfera, o ambiente em que a personalidade evolui. É uma sensação de riqueza, integridade e intimidade de ser. Cria compaixão e atos de bondade. Sem reverência, sem a percepção da sacralidade de todas as coisas, o mundo se torna frio e estéril, mecânico e aleatório ao mesmo tempo.
e isso cria experiências de alienação e atos de violência. Não é natural para nós viver sem reverência, porque isso nos separa da energia básica da alma. A reverência automaticamente gera paciência. A impaciência é o desejo de ter suas necessidades atendidas primeiro. Quando suas necessidades são saciadas, você não tem paciência com as necessidades dos outros? Uma pessoa reverente honra a vida em todas as suas formas e atividades. Não pensa nos termos necessários para produzir impaciência. A reverência permite a justiça, não julgadora. A alma não julga e, portanto, a personalidade escolhe trazer à realidade física outra das características de sua alma, quando escolhe encarar a vida com reverência. A pessoa reverente não se considera superior a outras, nem a nenhuma outra forma de vida, porque a pessoa reverente vê a divindade em todas as formas de vida e as honra. Uma atitude de reverência facilita a transição da lógica e da compreensão do humano pentasensorial para a ordem mais elevada da lógica e da compreensão do humano multissensorial. Porque, como vimos, essa ordem mais elevada de lógica e compreensão tem origem no coração. Sem reverência, nossas experiências são brutais e destrutivas. Com reverência, nossas experiências se tornam compassivas e cuidadosas. É melhor começarmos a honrar toda a vida quanto antes. Cabe a nós escolher quando isso acontecerá e a qualidade da experiência que vamos ter quando aprendermos.